Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, andou trabalha pra quem decidiu, porque alma ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV BE, também na TV da cidade. Muito obrigado você que nos acompanha. Você viu aí na abertura algumas imagens emblemáticas da abertura do programa, professor Osnipiski. Algumas coisas estão mudando, mas não sem ressalvas, né? Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, nosso amigo Tufi Mixeref, primeiro-ministro de São Francisco do Sul. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores do nosso programa, na TV Cidade e na TV BE. Como sempre, a dengue e o mosquitinho continuam atrapalhando a vida do joinvilense. De ontem para hoje foram mais 100 casos. Não é só 100 casos, 100 casos é com C, 100, o número 100. Mas sem nenhuma providência aparentemente que vá deter essa epidemia. Então, senhor secretário da Saúde, por gentileza, tome alguma coisa, faça alguma coisa, não só no caso da dengue, Ariel, mas principalmente no caso da vacinação das crianças, da poliomielite, da gotinha. Faça alguma coisa, porque eu vi depoimentos de pessoal, algumas pessoas, Jorge, que tiveram essa malfadada doença. São sequelas para o resto da vida. Para o resto da vida. Essas pessoas sofrem. Ao invés de fazer publicidade da Águas de Joinville, façam uma publicidade para que o povo realmente vá tomar a vacina. É muito importante. Pisque ainda, até para acrescentar no seu comentário, em Araquari, cidade vizinha, a média de... 75%. Muito acima da média nacional, cidade vizinha aqui. 75%. Inclusive em Chapecó também, muitas campanhas. Aqui não se faz, aqui se faz campanha do nada, né? Para gastar dinheiro com publicidade. Ô Tiago, você que esteve aqui, faça alguma coisa, por favor. Ajude a salvar vidas, por favor. É importante, senão vão ficar sequelas para o futuro. Jorge, vamos falar hoje, o nosso programa está baseado, viu, Tufi? Na mobilidade. Vamos falar sobre os aspectos da mobilidade. Que Joinville é um caos, né? Nós falamos aqui que em 1975, quando houve a última obra de grande importância para o sistema viário, que foi a abertura da Avenida JK, a ligação da Getúlio Vargas e da João Colim, já se vão lá 47 anos. 47 anos. Joinville, na época, tinha 110 mil habitantes, com 40 mil veículos. Hoje nós temos, né, Jorge? Mais de 600 mil habitantes, com quase 500 mil veículos. E o nosso sistema viário é o mesmo. Eu levei há pouco, Ariel, para vir lá do Iririú até aqui, 40 minutos. É isso. É um caos. Um percurso que se faz em 12 minutos. Andando a 40 por hora. Né? Então, as nossas vias estruturais, né, Jorge? Você que foi da Conurb, o Tufi também foi presidente. O Mixeref também foi presidente da Conurb. Não, a Joinville vive, Ariel, de gambiarra e pintura. Faz tempo. Gambiarra e pintura, faz muito tempo já. Faz tempo. Né? Faltam obras Então não se fez mais nada e está na hora de realmente ser feito alguma coisa. Agora estou anunciando, viu, a marginal do cemitério, vão fazer a licitação. Sabe quanto? 289 metros.
Aí você vai mudar tudo. Não, diz que já anunciaram a duplicação do Tocardef, os 100 e poucos metros, já anunciaram o binário, que eles chamam do binário da 15, que é o Circuito Marreco. Já no governo passado fizeram a gambiarra da Marajó e assim a gente vai levando, Pisque. E aqui a pintura, viu, é com guache. A primeira chuva, tchau. Não acabou. tomar cuidado, enganação é grande. Nós queremos mudar a abertura do programa, é isso? É o objetivo, né? É o objetivo. As palmeiras carecas já foram cortadas, mas não foram replantadas novas. O prazo já passou faz muito tempo. Faz muito tempo. E o nosso Maneta agora está lá no Museu Fritzal. E aconteceu uma coisa interessante, o Enio. O nosso cinegrafista foi lá para filmar a obra. Ele não é para criticar, não. Porque eu acho que aquele profissional que está fazendo aquilo é bom e realmente está trabalhando. Edson Lima. Tanto é que ele convidou o nosso cinegrafista para entrar para fazer a primeira vez que nós filmamos. E filmamos em primeira mão, inclusive. E hoje o que aconteceu? Ontem, na verdade, não foi autorizado. Não por ele, né? O pessoal falou que já cederam as imagens, a prefeitura cedeu imagens novas. Até a gente vai mostrar. Mas vem cá, isso aqui é um regime... Está igual a Rússia aí, que é tudo controlado, não pode mostrar imagem. É curioso que ela... Peraí, mas a prefeitura anunciou aos 4 ventos de que a obra estaria no Museu Fritzal exatamente para ser visitada pelas pessoas. Para ser acompanhada. Para ser acompanhada, para a evolução do trabalho ser acompanhado. E estranho, né? Porque mais uma mentira da atual administração. Vamos à paródia? Vamos lá. A paródia hoje, gente, do nosso querido Silvio Peck, o PA Vividense, chama-se Caos na Mobilidade. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o PA Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o caos na mobilidade aqui na nossa cidade. E para isso, vamos chamar o gaiteiro, que já está prontinho ali, gaiteiro abençoado. Puxa a sanfona, meu filho! Tá um tremendo caos a nossa mobilidade. O trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu menos a malha viária e a nossa mobilidade é uma luta diária. O prefeito Pedro Ivo, no ano 75, fez a nossa JK em um ano de serviço. Nessa época Joinville tinha 100 mil habitantes, hoje tem 600 mil e a rua tá como era antes. Tá um tremendo caos a nossa mobilidade. O trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu menos a malha viária e a nossa mobilidade é uma luta diária. Já era coisa pra ontem duplicar a autocar, também a Marquês de Olinda pro trânsito melhorar. A famosa Beira-Mangue tá atrasada a abertura, não se vê obra viária, só gambiarra e pintura. Tá um tremendo caos a nossa mobilidade. O trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu menos a malha viária e a nossa mobilidade é uma luta diária. Desde os anos 70, a mesma infraestrutura, mas o número de carros aumentou uma loucura. Antes só 40 mil, agora quase 500 e o sistema viário é praticamente o mesmo. Tá um tremendo caos a nossa mobilidade. O trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu menos a malha viária e a nossa mobilidade é uma luta diária.
nova ponte lá no bairro Ademar, que é pra mobilidade da região melhorar. Mas se o eixo Beira-Mangue não tiver finalizado, a tal ponte Salvador é como chover no molhado. Tá um tremendo caos a nossa mobilidade, o trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu, menos a malha viária, e a nossa mobilidade é uma luta diária. Tá um tremendo caos a nossa mobilidade, o trânsito em Joinville tá uma barbaridade. A cidade cresceu, menos a malha viária, e a nossa mobilidade é uma luta diária. Tá aí o Piá Vividense com o caos da mobilidade. Contou alguma mentira aí? Alguém viu alguma mentira nessa história? Eu não vi, eu vi ele relatando exatamente, professor, o que acontece agora. O que acontece? Agora, quem tiver assim meio chateado, com o trânsito muito intenso em Joinville, que vá trabalhar. Ou que vá para São Chico, passear na 280, aquela tranquilidade. Tá feio o negócio também, tá feio o negócio também, tá feio, infelizmente. Ô, Tufi, é um prazer tê-lo aqui. Com certeza. O prazer é meu. Você é joinvilense, mas já trabalhou em Brasília. Sim. Foi presidente da Embratur? Fui vice-presidente. Vice-presidente da Embratur. O Vinícius foi presidente. Normalmente o vice-presidente assume, né? Eu estava ali sempre à disposição para ocupar. Mas já ocupou outros cargos, como presidente da CONURB, etc. Sim, hoje você é secretário de governo. São Chico. De São Chico. São Chico. Depois nós vamos fazer umas perguntinhas para você. Certo. Primeiramente, né, Ariel, vamos deixar ele dar o seu boa noite para os nossos telespectadores. Você que levou quantas horas para passar pela 280? Hoje levei sorte, hoje vim rapidinho, levei uns 40 minutos, mas normalmente é 2, 3 horas para um trecho ali, principalmente o trecho de Araquari, ele é bastante complicado, né? Boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando aí. Prazer estar aqui com vocês de novo, depois de um longo tempo aí, ser convidado para poder bater um papo aqui com vocês, que essas mentes brilhantes aqui pensando na nossa cidade, a nossa querida Joinville e a nossa região como um todo. Inclusive, muito bem. Vamos falar de Araquari, de São Vamos Chico. falar de Araquari, vamos falar de um tal do inferninho. Vamos falar... Vamos falar dos nossos infernos aqui. Nós temos alguns, no trânsito especialmente. Por exemplo, não é Marquês de Olinda que se fala, como é que é o nome? O eixo Marquês de Olinda, que compreende ali a Rua Camboriú. Começa na Gota Quesimuro, o Camboriú e vai. Olha, Camboriú é uma rua de uma extensão grande, né? Não tem 100 metros, né? Não, tem um pouquinho mais. 110. Mas existe. Vamos dar uma olhadinha como é que é o trânsito. Olha, isso aí, gente, na sexta-feira, eu tive um compromisso, eu fiz o percurso entre aquele trevo da Deller até a rodoviária. Era 6 horas da tarde. Eu levei 1 hora e 40 minutos. Foi rápido. E nenhuma alternativa para você sair daquele engarrafamento. Era só aquele caminho. E isso aí, é todo dia no final da tarde. Se chover, amigo, aí o problema fica ainda pior. Como chove com frequência, né, Ariel? Se servir de consolo, eu uso bastante esse eixo aí, não é só final da tarde não, tá? Você tem problema já na manhã, todas as manhãs você já tem problema de excesso de veículo, aí meio-dia você também tem problema, evidentemente num volume menor do que no final da tarde, mas o problema está sendo recorrente e não só localizado num determinado tempo. E uma coisa que muitos motoristas comentam é o que atrapalha a grande quantidade de ciclistas que passam pela ciclovia que foi criada lá. Não, sim. Porque na realidade nós temos uma ciclovia do tamanho... É um deserto aquela ciclovia, não vai ninguém lá, né? Qual é o setor da prefeitura que cuida das ciclovias? Bom, não. Quem projeta é o Sepur. A gente tem que cuidar porque isso troca mais de nome, né? Troca muito de nome, é Sepur. Sepur. Né? E o chefe da Guarda Pretoriana faz Mas ele é responsável pela... Cada um faz uma parte... A Pretoriana tem a função de fiscalizar, inclusive. Ô, Ariel, tem uma história assim, cachorro que tem 2 donos, morre de fome. É o que está acontecendo. Se tiver 3, como é o caso aí, fica pior. Hein? Quem é o terceiro? Quem é o terceiro? Não, aí tu tem que ver o seguinte, a Sepur planeja. Depois tem... A CEINFRA executa. E o Pretoriana sinaliza e fiscaliza. E o Detran, os pretorianos e tal. Quando não tem empresas terceirizadas no meio. Tem. Então aí fica
Bem confuso. Bem confuso. Aí o telespectador deve estar se perguntando, mas por que vocês estão falando da Marquês de Olinda? Minha rua aqui está engarrafada, eu uso a Anita Garibaldi, eu uso a Monsenhor Gersino, eu vou para o Boa Vista, eu vou para o Iriú, Aventurão, está tudo engarrafado. É que, especificamente, essa via, ela tem recuos, ou seja, ela tem locais para que a duplicação seja realizada. Avançar. Que são essas imagens que nós temos aí. Então, existe uma possibilidade real, engenheiro Ariel Pisolatti, para que essa via seja duplicada. Nós voltamos a uma coisa que o programa tem falado, insistido e repetido. Enquanto não houver uma decisão política do administrador de efetivamente desapropriar as poucas áreas, é o caso da Autocar, é o caso do eixo Marquês de Olinda, desapropriar o que falta e começar efetivamente a implantar o binário, não vai acontecer absolutamente nada. Promessa. Não adianta você ter desapropriado no passado áreas, se elas estão ali... Desde a década de 60. Desde a década de 60. Essas áreas vêm sendo desapropriadas ao longo dos anos. Agora, tem que ter uma vontade política de dizer o seguinte, olha, ao invés de tu fazer o circuito do cemitério, como o programa carinhosamente chama, aquele pedacinho do autocar que querem fazer, desapropria. A autocar precisa. Não, marginal do cemitério. Marginal do cemitério. A autocar precisa ser duplicada. É o acesso da cidade. Olha, espera que nós não temos imagens aqui, mas hoje iniciou uma avenida paralela ao Oswaldo Reis. A Oswaldo Reis liga Itajaí a Balneário Camboriú. Todos acho que conhecem aqui, claro. Pelo menos quem vai a Balneário, quem vai a Itajaí, com inúmeras desapropriações, hoje derrubando casa, derrubando prédio, isso não... começou a obra. Nós temos um problema sério aqui, a gente estava falando há pouco da elite pensante, e eu colocaria aspas, elite, aspas, pensante, porque também tenho duvido que pensem. A nossa realidade é que nós temos as mesmas pessoas planejando a cidade e a gente está vendo que esse planejamento não está acompanhando o crescimento da cidade, que a gente está fazendo só, como o Piá falou, remendo, enjambradas, gambiarra. Nós temos vários na cidade, né? A cidade está cheia desse tipo de intervenção. Você resolve um problema pontual e arruma 5 no entorno. A Santos Dumont, a duplicação que foi feita... Tufi, você conhece bem a realidade de Joinville. Qual a sua avaliação sobre esse problema? Eu vou na linha do que está sendo colocado aqui. Governar é estabelecer prioridades, né? Você não tem dinheiro para tudo, né? Desde o governo Udo, eu sempre fui um crítico do governo Udo e falei que botar o dinheiro na ponte ali no Ademar Garcia é uma coisa importante, mas tem outras coisas não é prioritário. Tem outras coisas que têm possibilidade de caminhar muito mais rápido, como a duplicação da Marquês de Olinda, do eixo Marquês de Olinda, como a Autocar, quer dizer, tu pegar lá 200 e poucos milhões que vai ser investido ali em financiamento e tivesse colocado esse dinheiro nesses eixos que estão mais fáceis de se trabalhar, você teria um ganho, um avanço e obras caminhariam muito mais rápido, né? Quer dizer, falta a visão justamente do gestor de estabelecer essas prioridades e definir como isso uma coisa importante para a cidade, né? Concordo contigo, Tufi. E mais, vamos fazer a ponte que não vai ligar nada a coisa nenhuma. Vai jogar mais trânsito na Boa Vista. Vai jogar mais trânsito na Helmut Falga, até porque não tem... Que já está complicado. Porque vão fazer a ponte e os investimentos fora a ponte são os acessos à ponte. Sim. Falou da Helmut Falter? A ponte vai jogar o trânsito todo que vem da Zona Sul aonde? O Pisque falou da Helmut Falter, só mostra as imagens de hoje ali da Helmut Falter para você ver como está tranquilo lá. Isso aí é hoje. Isso aí é a realidade da Helmut Falter. Quer dizer que aquela ponte vai mandar mais fluxo de automóveis ali na região. É uma beleza. Imagem de hoje, tá, gente? Aqui no Passando a Limpo é assim, a gente vai lá mostrar. Tá? A gente vai dar uma paradinha, mas continuaremos em seguida falando de mobilidade e de muitos outros assuntos importantes. É rapidinho nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo na TV da Cidade, na TVBE. Eu lembro que você deve fazer inscrição no canal do YouTube do Passando a Limpo na TV, porque lá ficam todos os programas arquivados, todos. Pode ir lá, você vai procurar, qualquer época do ano você vai encontrar, inclusive com alguns alertas que o programa faz, que depois se confirma, né? E para quem tiver dúvida, está lá disponível. Professor, falamos aqui de desapropriações, né? E indenizações para que vias possam ser construídas. Por exemplo, a JK, nós temos imagem de hoje da JK, que é uma via importantíssima da cidade de Joinville, que faz a ligação
norte-sul, e que, sem dúvida nenhuma, deu muito trabalho, né, professor, para que essa abertura fosse realizada, porque diferente dessa imagem que nós temos hoje ali na frente dos Santos Anjos e da Catedral, aí tem a passarela, inclusive. Que nunca foi usada? Que não é uma passarela de utilidade questionável, no mínimo, né? Mas, enfim, foi duro para conseguir liberar esse espaço ali, né? O Jorge já se encontrava em Joinville em 75, Jorge? Não, eu cheguei em 85, em 82. Ah, então você é jovem, Joinville, então não. 36. O prefeito Pedro Ivo, numa ação de coragem, ele foi muito corajoso, né? Fez o primeiro plano diretor de Joinville. Preciso ser corajoso. 73, muito corajoso. Depende muito disso. Abriu a Juscelino Kubitschek, porque para você ir da João Colim até a Getúlio Vargas, você Rua do Príncipe. Imagina as ruas antigas hoje, a Rua do Príncipe. Ô Zé, ilustra aí com as 9 de imagens março, antigas. ou 15, ou Princesa Isabel para chegar lá. Sim. E são imagens antigas lá de Joinville, da época que estava fechada, a JK. E o próprio prédio da prefeitura ficava ali, Sim. onde hoje é o camelódromo. Bispado ficava ali. Né? O prédio da prefeitura era isso aí, muito bonito. por sinal, O né? galpão, galpão de festas da catedral. Isso. O auditório do Colégio Santos Anjos. Imagina a decisão de Romper com isso demolir. Hoje não aconteceria, falta coragem para esse tipo Hoje de não se decisão. tira um poste. Sim, Não, verdade. falta coragem. Arrumou uma confusão grande com a irmã Cléa, que era diretora do Colégio Santos Anjos. Que não ficou feliz. Ficou... Nem um pouquinho. Eu não vou usar o termo, porque ela é freira, mas não vou usar. Mas foi retirado o auditório do Colégio Santos Anjos, foi retirada a Univille. Hoje Univille era FURG, e foi levada, tudo ao mesmo tempo, foi levada lá para o atual campus, o engenheiro Ilmar Borges, que Ilmar José conduziu as Pereira duas Borges. obras, Ilmar José Pereira Borges, Isso. secretário de Obras de Aviação da época. Foi feita a terraplenagem, foi construído simultaneamente a abertura da JK, da Juscelino Kubitschek, os primeiros 11 mil metros quadrados da hoje Universidade, da hoje Univille. Isso. Aqueles prédios baixos. Foi simultâneo. Quem foi aluno mais antigo lembra As disso. construções de madeira. Você deve ter estudado lá, Estudei. naquela época. 11 meses para construir a Univille. Era outra época. Era outra época, era época de trabalho, né? Hoje eu não vou nem falar nada, né? Depois nós vamos falar. Então faz o seguinte, solta aí o olho aberto. Quem é que já foi no Museu do Mar, em São Francisco do Sul? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Já. Bem bonito. Nós fomos lá. Muitas vezes. Nós fomos lá. Ontem. Vamos dar uma olhadinha no que a gente encontrou no Museu do Mar. Parecido com o que está acontecendo aqui em Joinville. Infelizmente, o Museu do Mar está fechado. Vou aproveitar a presença do Tufi. Lamentável, né? Aquilo ali é um ponto que desperta interesse de todas as pessoas que vão a São Francisco Museu do Sul. Nacional do Mar. Nacional, A sim, construção é bonita, o edifício é bonito e o Conteúdo também. E o conteúdo Sim, também é sim. muito interessante. Não só, exatamente. Sim. Tem um barco Muito mais do que Almir bonito. Klink ali, né? Sim, por conta de em outro momento já ter sido fechado o museu, a Almir Klink retirou a embarcação dele ali do museu. Ah, tirou? Retirou. Onde ele fez a travessia do Oceano Atlântico. Isso. Isso é Uma canoa, né? O atual prefeito Godofredo tem um carinho muito grande, porque justamente na primeira gestão dele, lá em 93, 96, que foi feito um grande trabalho ali de implantação, de trazer embarcações. A vela do submarino Bahia, que está lá também, foi trazido na gestão dele. Então, ele tem um carinho muito grande pelo museu. O museu hoje ele é administrado, né, pela Fundação Catarinense de Cultura, pelo governo do estado de Santa Catarina. E está passando por uma dificuldade muito grande, porque em 11 de agosto do ano passado, né, 11 de agosto é uma data especial para São Chico, tem uma lei estadual que transfere a capital do estado todo dia 11 de agosto para São Francisco do Sul. Em 11 de agosto do ano passado, o governador Moisés gravou um vídeo anunciando um investimento de 20 milhões de reais
para a recuperação do Museu Nacional do Mar. E aí? E se passar um ano, né, dia 11 de agosto desse ano... Ele não passou o Pix? E até agora a obra não começou, não iniciou. Não passou o Pix. Não 20 milhões? 20 e milhões nada de reais, até agora? Não, a responsabilidade é do governo do estado, não foi agora passado ele recurso prometeu pro o quê município. agora? Agora ele esteve lá fazendo uma visita, vendo algumas obras que estão em andamento e coisa e tal, mas o museu, infelizmente, não aconteceu ainda. Mas o Tufi, aproveitando o negócio de museu, aqui em Joinville também os nossos museus estão fechados, né? Os museus passam mais tempo fechados que abertos. Muito mais fechados do que abertos. Segundo piso do imigrante. Parece até que o Sambaqui que ia ficar fechado por uma semana devido às chuvas, né? Para dar uma geral, mas a informação que se tem é que ele continua fechado. Eu até vou confirmar as informações, parece que... Mas o Tufi, nós damos uma notícia aí na semana passada, quando soubemos do fechamento do Museu do Mar lá, de que tem um secretário aqui de Joinville, você não precisa dizer o nome dele não, para não comprometer, mas que cuida dos museus aqui e que parece que ele está com um espírito novo e apresentou um currículo lá para assumir a secretaria, é verdade isso? Nós tivemos a saída do secretário de Turismo lá em São Chico e recebemos alguns currículos. Mas o dele recebemos também. Alguns currículos, recebemos algumas indicações também. Lá, nós estamos trabalhando, sim. Mas um de Joinville também? Recebemos também, sim. Então tá, vai saber porque está desgostoso, né? Mas cuidado, porque o Museu do Mar é capaz de terminar com uma cidadela antártica. Nós estamos muito satisfeitos com a nossa presidente da Fundação Cultural lá de São Francisco, que está ocupando interinamente a Secretaria de Turismo. Aliás, ele vai aproveitar, já que os museus... Os museus de Joinville estão fechados, ele vai administrar um museu fechado em São Chico, se ele for convidado, né? Porque lá não é só currículo, né? Em São Francisco, o prefeito tem a prerrogativa de decidir quem ele nomeia. Não, né? sim. Tem que ter entrega, né? Essa coisa tem de que ter entrega. Mas a moda pega. Mas eu senti uma certa maldade, porque em Joinville se utiliza o processo seletivo, né? Sim. É mesmo? Eu percebo, não é. Não sei. Participei do processo seletivo, aliás, não consegui passar da segunda etapa porque eu não tinha currículo. Então isso acontece. Não conseguiu. Fui secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, fui vice-presidente da Embratur. Então é rigoroso o processo. Perdeu por gasto fértil, então. Não tinha currículo, não deu. Perdi, infelizmente. Não cheguei nem na etapa da entrevista. Não deu, passei na prova. Você é muito feio, não te aceitar. Mas, ô Jorge, o que anda envolvido nisso aí? Parece que o Conselho Municipal de Cultura, parece que tem algum imbróglio lá, que alguns membros vão pedir o boné, vão sair. Vai ter que sair. Quer dizer, a princípio, o Tribunal de Contas informou que existe conflito de interesse naqueles membros do Conselho de Políticas Culturais que têm projetos ou que têm vinculação direta com projetos do SINDEC. E aí tem que lembrar que é delicado, porque o Conselho tem a função, entre outras muitas coisas, de fiscalizar a aplicação dos recursos do SINDEC. E é um conflito complicado eu ter um... E aprovar os projetos, né? Aprovar os projetos fiscalizar o seu próprio projeto, sim. Né? Ou eu ter elaborado um projeto, ou eu ter um projeto, e de fato... E eu fiscalizar o projeto que eu fiz. Isso é grave. Tem um tema que tem que ser resolvido, o Tribunal de Contas já informou, a Procuradoria do Município já baixou uma informação, e o Conselho vai ter que resolver isso. Tem muita gente que vai ter que sair, inclusive provavelmente o próprio presidente do Conselho. Mas aí está a chave do enigma, só falta virar agora. Entendi. A vaga continua aberta em São Chico? A vaga está em aberto, mas... O processo seletivo é duro? Não, a princípio a gente trabalha numa possível reforma administrativa na unificação da paz da cultura e do turismo, mas por enquanto, como disse, a gente está muito satisfeito com a presidente da Fundação Cultural de São Francisco, a Mariana, que está fazendo um grande trabalho, assumindo o turismo também, está conseguindo tocar bem as duas pastas. Muito bem, gente. Já que hoje a gente está falando de mobilidade, a gente deu um pulinho lá no final da Urbano Schmidt, lá no Boa Vista. A gente foi dar uma olhadinha e nada mudou, professor. Continua a mesma situação lá no final da Urbano Schmidt. Solta as imagens aí. Aquela parte que não foi devidamente concluída lá, continua igual, viu? Está lento aquele processo, viu? Eu acho importante mostrar para os nossos telespectadores essas imagens, porque são imagens geradas pelo programa. Nós temos cinegrafista que vai lá. Se a gente dependesse exclusivamente, estou falando agora do caso da restauração que está acontecendo no ateliê do Monumento ao Imigrante, do Movimento ao Imigrante. Se a gente dependesse só das imagens
públicas divulgadas pela SECOM, nós estaríamos mostrando um mundo ideal que não é a Joinville onde nós moramos e que a gente vê todos os dias. Então é importante essa geração de conteúdo próprio, que dá isenção e que dá transparência e que mostra a realidade da cidade. Não a que querem nos mostrar, sino aquela do dia a dia do joinvilense. Na rua Copacabana, que liga o bairro Anita Garibaldi à BR-101, ela deveria estar passando por obras, né? Está, na verdade. Só que o processo é lento, a gente mostrou semana passada, a gente está mostrando de novo, porque aqui a gente vai de novo, tá? E continua do mesmo jeito, uma buraqueira danada. Não tem ninguém porque está chovendo? Não, é porque não tem mesmo. Você tem certeza que é Rua Copacabana? Absoluta, professor Oznipiski. Isso não é imagens da Ucrânia ali, não? Ali, as obras, e ali está dizendo que tem obras a 500 metros, mas tem buracos. Não, tem a placa, tem a obra, não tem, tem a placa. Aliás, está bem sinalizado. Já estava feia a Copacabana. O buraco está bem sinalizado. Agora está bem tem pior. buraco a 500 metros. A Sorocaba está a mesma coisa. A Sorocaba, pelo menos, foi pavimentado um trecho, né? E daí ficou um trecho ali de 40% da Sorocaba, ficou legal, né? Mas precisa do acabamento. E a Rua do Suíço, será que já chegou o meio-fio? Dessa semana nós não fomos lá, mas a gente pode ir. Semana que vem a gente vai. Não dá para ir toda semana. Não sabe se chegou o caminhão de meio-fio? Não tive informação. Me parece que até ontem não havia chego nada ainda. Me parece. Meu serviço de inteligência... Em Araquari, o problema é outro. Nós fomos lá na verdade, a rua se chama João Luiz Filho, mas popularmente é conhecida por Inferninho. Que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam? O Ariel é chamado de Inferninho, porque para você ir de Joinville a Florianópolis, quando não existia a BR-101, nem a 59, a BR-101 é o segundo nome, que é a BR-59, e antes chamava de Estratégica. Isso. Passava ali pelo Inferninho. E o Inferninho era uma verdadeira tábua de lavar roupa, sabe? Daquela de... É porque o piso é areia, né? E aí você ia de carro até Barra Velha, tinha que atravessar numa balsa, com um cabo de aço ali, o cara remava. Itapucu. Rio Itapucu, tinha que atravessar o rio Itajaí-Açu, outra balsa, não era com rebocador, não. E tinha que atravessar o rio Tijuca. E o Pissarras? E o rio Pissarras? Duplicada? Não, o rio Pissarras. Pois é, e olha aí, gente, lá no Inferninho, como é conhecida a via, o problema é outro. Nós falamos com o procurador do município, que é o Guilherme Marques, doutor Guilherme Marques, ele explicou por que as obras do Inferninho estão paralisadas. A paralisação da obra ela aconteceu porque há uma discussão acerca do ente competente para fazer o licenciamento da obra. Se seria, no entender do município, a Fundação do Meio Ambiente, aqui do município, ou, aos olhos do Ministério Público Federal, seria o IBAMA. Então, o juízo federal aqui de primeira instância em Joinville, ele determinou que fosse parada a obra, porque o município não teria observado as regras de licenciamento do IBAMA, que o juiz entendeu adequado ali para o licenciamento na área. A prefeitura, quando foi notificada pelo IBAMA para que não fizesse obras dentro da área ali, né, que é uma área de demarcação indígena, que se pretende demarcar como área indígena, o município não adentrou, não fez obras dentro da área. Porém, no bojo do processo, não foi identificado que o município não fez obras dentro da área. Se compreendeu no processo que o município prosseguiu a obra à revelia do IBAMA. Então o município vai vir agora, juízo, logo agora no começo da semana, a gente vai peticionar, pedindo para que seja levantado liminar, para prosseguir com a obra nas áreas fora da pertença à área indígena. E aquele trânsito ali no Inferninho agora, existia uma expectativa, professor, que aquela via para ligar as duas BRs, né? Claro. 280 com 101. Era uma alternativa para eu acho interessante que são tomadas medidas que aquela reserva indígena, aliás, que está pretensa, totalmente fora. Ela não está homologada, tá? Totalmente fora da realidade. Alguém botou no mapa dizendo o seguinte, aqui vai ser uma reserva porque indígena. esses índios foram implantados aqui. Isso. Né? Então, se atrasa, e tem atraso ali, em São Francisco do Sul, nós temos problemas na Vila da Glória, que só tem uma parte pavimentada, o acesso do centro da vila
até Itapoá está paralisado. Isso. Por conta de uma decisão, aí não é culpa do Ministério Público, não, porque eu participei de reuniões, aí é culpa da antiga DEINFRA lá, do antigo DEINFRA lá. Secretaria de Estado de Mobilidade. Não, tem mais. Não, é Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Mas não tem mais o DEINFRA. Não tem mais DEINFRA. Não, é um apêndice da Secretaria. O cidadão veio aí, o doutor Tiago, numa reunião muito amistosa, quis propor um estudo socioeconômico para liberar. Não, nós vamos fazer o EIA. Então, até hoje. Isso aí já faz 5, 6 anos. O que eu acho importante, escutando aí o procurador de Araquari, é isso de vir dar a cara quando a coisa não está funcionando. Se nós estivéssemos isso em Joinville, saberíamos por que faz 352 dias Estamos chegando a um ano. que esta obra não iniciou, saberíamos por que a obra tanto da Helmut Falgater como da Albano Schmidt estão atrasadas sobre o cronograma, saberíamos essas coisas que nós não sabemos. Aqui a gente faz de conta que está tudo perfeito, que não tem nenhum problema. E já que o Jorge falou em saneamento, a Companhia de Saneamento lá de São Francisco do Sul está agradando a comunidade. Nós temos algumas imagens aí. Está crítica lá, está crítica. As imagens lá de São Francisco do Sul, por gentileza, a gente capturou algumas imagens ali, não sei se elas são representativas, se aquilo é um resumo do que acontece, mas de qualquer maneira seria interessante a gente mostrar, até para que o Tufi Michreff possa analisar qual é o problema que há em São Francisco do Sul nesse assunto. Nós estamos passando por processo de implantação da rede de tratamento de esgoto, né, do município. Tivemos já a primeira estação de tratamento está implantada, está em funcionamento. Toda a bacia, a primeira bacia já foi contemplada, já está interligada. Agora estão terminando a interligação da rede que hoje tem a ver com a Enseada, né, Balneário Enseada, e depois está avançando para a região de Ubatuba. Mas o problema é que a rede não está totalmente completa. Então, as elevatórias não estão funcionando, não estão conectadas ainda na estação de tratamento, e aí está sendo feita a remoção em algumas ruas nas elevatórias por caminhão limpa-fossa. E aí, é uma vergonha. E a empresa já está cobrando a tarifa, já está exercendo o poder de polícia para forçar o cidadão a fazer a conexão na rede, e ela não está conectada na estação de tratamento. Como é o nome da empresa? Águas de São Francisco, não, mas por trás é a EGEA, né? Que é a EGEA. É um grupo mesmo que administra Penha, Bombinhas, Camboriú. Eu acho que a gente já ouviu falar desse nome. O diretor técnico da Companhia Águas de Joinville era dessa tal de EGEA. Ah, é? Atenção, povo de Joinville. Querem privatizar Águas de Joinville. Cuidado para não cair na mão uma empresa do tipo da EGEA. Não é só em São Francisco essa tal de EGEA, né? Não. Parece que é em Bombinhas também. Bombinhas, Penha, Camboriú. Mas não Balneário, Camboriú. Camboriú, cidade de Camboriú. Cidade de Camboriú. Então, a gente tá, muito cuidado. A gente está vivendo um problema sério porque acabou extravasando o esgoto, né, para as ruas, aí misturou com a rede pluvial. Nós aplicamos, através da Secretaria de Meio Ambiente, uma multa de R$ 1.800.000 na Companhia de São Francisco. Temos feito uma fiscalização intensa com relação a esse trabalho, mas eles estão deixando muito a desejar, muito a desejar. Foi uma concessão que foi feita em governos anteriores, né? E no nosso entendimento, o contrato foi mal construído, mal feito, mal redigido, né? E aí nós estamos sofrendo as consequências agora por conta disso. Muito bem, estamos hoje com o Tufi Michreff, também está aqui Jorge Castan, Ariel Pisolati, professor Osni Pischi. A gente volta daqui a pouquinho com a última parte. Vamos falar de assuntos polêmicos aqui, vale a pena esperar, é rapidinho. De volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TV BE, e agora é hora do quadro Nosso Cachoeira. Ariel falou, professor Osni Pischi também, que aquela obra da Ponte Pêncil no Comasa era uma obra rápida. E foi concluída. Nós temos imagens aí da Ponte Pêncil. As equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville finalizaram as obras de melhoria na Ponte Pêncil, localizada na rua Praia Grande, no bairro Comasa.
Desta forma, pedestres e ciclistas podem voltar a utilizar a estrutura. Vale ressaltar que o local não deve ser utilizado por motociclistas, que devem usar uma ponte localizada a 800 metros desse ponto. O local precisou ser interditado 2 vezes no mês de junho após ser constatado que motos estavam trafegando pela ponte pêncil. Foi necessário substituir cabos de aço, que sustentam a estrutura, e madeiras. Ainda assim, as obras foram concluídas antes do prazo estimado, com o objetivo de restabelecer a passagem de pedestres e ciclistas. E aí, professor? Olha, nós falamos aqui, Tufi, isso aí era obra para uma semana. E foi isso mesmo. Rigorosamente no prazo que nós dissemos que nós era falamos. Execuível. Só que estava interditado há 90 dias. A obra é rápida, o problema é começar as obras, é como aqui. Isso é uma incompetência, isso é uma vergonha. O Mendesá, que coordena essa rapaziada aqui, está assim, está na Copacabana, está na Marquês de Olinda, está em todo lugar. Ô Zé, mete um balaço, 3 tiros no pé do Mendesá aí. Em São Chico a gente não entregava uma obra assim, porque podiam pelo menos ter roçado o mato ali nas cabeceiras, pintado um pouquinho a ponte. Calma, mas é outro departamento. É outro departamento. Aí outro departamento. Olha, já está difícil as coisas andarem assim. É outra secretaria. Eu ia ter vergonha de mostrar uma imagem dessa aí. Na verdade não mostraram, nós fomos lá. Nós fomos lá gravar. Mas esse não é vídeo institucional? Não, achei que era institucional da prefeitura. Então tá. A gente até vai mostrar uma imagem da oficial aí da Secretaria de Comunicação, mas por um outro, não é porque a gente não queria. Deu ruim, então. A gente foi lá. Na rua Albé, o professor Osnipiski. A rua Albé, a gente foi ver como é que está a questão da ponte. Olha aí como é que está a questão da ponte. Não, está parado. Claro que está parado. A gente só foi lá atualizar hoje, né? Vai sair a ponte. Olha lá, cadeado. Aí o cadeado. A diferença é que agora tem um cadeado. Mas aí vai Apesar que a cada semana eles colocam mais um item de segurança. Primeiro foi o tapume, agora é cadeado, qualquer hora vamos botar guarda. Qual é o problema? Mas é porque não está licitado ainda, né? Não tem uma empresa já. Ficou festa, viu? Não. Ficou festa ali. Não, está licitado sim. Então... Ela está parada a obra. Mas eles, sabe por que puseram o cadeado, Johnny? Para a gente não poder filmar. Porque estão com medo que sequestrem o rio. Alguém leva embora. E aí vão fazer a ponte como? Bom, qualquer hora vão botar uma rede atravessando o rio, né? Para a gente não poder ir de barco filmar, né? Ô Jorge, nós estivemos no edifício 9 de março, que é um nome bonito, é uma referência ao aniversário de Joinville, popularmente conhecido como Prédio Verde. Solta aí as imagens do Prédio Verde. E a novidade é que não tem novidade, Jorge? Então, é novidade, que não tem novidade. O processo licitatório já foi concluído? Não, mas tem uma novidade boa ali, dá uma olhada para a figura. Olha aí, o prédio, na verdade, eu estou vendo ainda alguns móveis lá dentro. Lembra que o pessoal falou que o pessoal tinha alguns dias para remover esses móveis, né? Os dias já passaram. Tem que lembrar aqui. Passaram muito. Tem que lembrar aqui, como nós temos esse lembrete aqui, que o tempo corre e que a gente está acompanhando. Que tem gente que eu acho que está esquecendo de acompanhar as coisas. Nós acompanhamos. Acompanhamos quanto tempo faz que falaram que plantariam as palmeiras, acompanhamos quanto tempo faz que falaram que iam demolir o prédio. Acompanhamos. E esse é o nosso papel aqui, ser a consciência da sociedade, mostrar o que acontece e o que não acontece, e o que deveria estar acontecendo. Mas agora a vice-prefeita está no poder. Aí a coisa anda. E ela veio aqui, né, explicou a desapropriação do Prédio Verde. Já pagaram todo mundo, então. Senhora vice-prefeita, por gentileza. Não, já. Dê andamento à desapropriação. A licitação para a contratação de uma empresa para demolição já está em curso. Está em curso? Então já está em curso. Está fazendo um curso? Provavelmente, porque está demorado. Aliás, as licitações em Joinville elas são tão bem cuidadas que todas elas demoram muito a mais acima do que os prazos normais. O Quando Tufi, não são impugnadas. Para não ser. O Tufi lá em São Chico. Mas isso é herança do governo anterior, então. O Tufi lá em São Chico também é assim? Não. Por exemplo, aquela obra da Ponte do Comás, a Ponte Pêncil, na nossa opinião aqui, é que era uma obra de emergencial. Rompeu um cabo de aço. A população tinha que andar quase 1.000 metros, quase 1 quilômetro. Compra direta, licitação direta, uma então semana pode comprar diretamente, tem justificativa para isso.
Mas levaram 90 dias. Quando chegaram os materiais, fizeram em uma semana. Tem alguma coisa errada. Agora, a contratação de empresas sem licitação na área da educação, 3 milhões, 2 milhões para estudar projeto de água de Joinville, é isso? Isso. E etc. E tal. Treinamento de professor, etc. Aí anda rápido. Não, você não pode. São prioridades. É bem isso, mas é a coragem do gestor, né, de fazer, de atender a população, de resolver o problema, né? Isso aí é que precisa ter. É que na realidade são dois pesos e duas medidas. Às vezes falta né? conhecimento. Aquilo que pode ser contratado Sim. por dispensa de licitação não está sendo feito. E aquilo que não deve ser contratado está sendo feito. Aí aumenta o risco. Cedo ou tarde isso explode. Vamos lá, ele. E nós estivemos também no ET do Vila Nova, no ET do Vila Nova não, né? No local onde um dia nós teremos uma estação de tratamento de esgoto. Vamos mostrar o outdoor novamente. A imagem, mas não são imagens recuperadas, são imagens novas. Então, na verdade, a gente está lá visitando o local para ver se aparece alguma novidade. A esperança nossa é sempre ser surpreendido. E com detalhe, além do outdoor, as placas das obras também estão lá. É importante que se a obra é feita com a mesma qualidade do outdoor, vai ficar boa. Vai, com certeza. O outdoor está resistindo. Sim, não. Essa chuva geralmente começa a descolar, né? Não, é melhor a qualidade do outdoor que a qualidade da sinalização horizontal das ruas. Não tenha dúvida. Então esse é o local onde algum dia nós teremos uma estação de tratamento de esgoto ali no bairro Vila Nova. Algum dia, né? Não, em breve. A expressão vai correta é em breve. Qual é o número aí? 352. 352. Está aí, portanto, 352. Se não tiver nenhuma novidade, devemos chegar a 359 já na semana que vem, quase um ano. 365. Ô Tufi, como é que está a BR-280? Infelizmente, a empresa abandonou a obra, né? Abandonou a obra, desmobilizou, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma obra, né? Desmobilizar, né? Para retomar. Desmobilizada. Totalmente. Já faz mais de um mês já que eles abandonaram a obra, né? Retiraram todos os equimentos, paralisou completamente. Eu acho que nós temos imagens daquele trecho ali de Araquari, da 280, né? Ali removeram todos os equipamentos ali? Sim. Mas o governo do estado não botou não sei quantos milhões para reforçar as obras federais acabou, né? Em Santa Catarina, nem isso. Tocou durante um tempo, né? Lá atrás, quando o governo do estado colocou recurso, tocou durante um tempo, mas aí o governo federal não aportou mais nada e aí foi-se, e aí acabou. Isso é verdade. Esse trecho está totalmente paralisado, que é o lote 1 aí, está totalmente paralisado, que vai de São Francisco até ali Guaramirim. Na verdade, o 280 tem obra naquele trecho lá em Guaramirim, né? Não, mas chegando aquele é outro lote. É o lote 2. Mas a BR-101 separa os lotes. Não dá para... E a 280, que antigamente era um problema para quem ia para a praia no final de semana, hoje em dia é um problema diário em todos os horários, praticamente. Hoje é um problema para quem vai para a praia, para quem não vai para a praia, quem mora em Araquari, quem mora em São Francisco, quem mora em Barra do Sul, mora em Barra do Sul. Lembrando que esse problema não é só pela falta de duplicação, sino pelo crescimento e o planejamento de Araquari, que está jogando toda a circulação sobre a própria 280. Inclusive todo o tráfego local, né? Todo o tráfego local. Ô, Elio, como é que está a Cidadela Antártica? Alguma novidade? Parece que sim. Nós temos imagens da Cidadela Antártica, Zé. Parece que finalmente o pessoal decidiu, sabe o quê? Remover o lixo. Meu Deus, vai sumir a Cidadela. Mas já é um avanço, né? Vai saber separar, né? Vamos ter o cuidado de não deixar levar a Cidadela. Ô Tufi e Jorge, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder, respondam. Se não quiserem, não respondam. Foi dito aqui por um antigo funcionário da prefeitura que a Cidadela Antártica está nesse estado porque quando o escritório da Conurb era ali, vocês implantaram algum bicho feio lá, um cupim, alguma coisa lá? Não, quando a Conurb foi para lá, o cupim já estava. O cupim estava antes. E tem que lembrar, eu acho que a gente tem que reconhecer a quem tem que reconhecer, que se não forem todos aqueles cupins juntos, abraçados, já tinha caído. A estrutura já teria caído. Aliás, a gente repete isso, né? O problema é quando os cupins entrarem de férias. Porque, olha... A estrutura é madeira. A gente já falou isso aqui, é inacreditável que aquilo, principalmente a parte de trás, onde era a parte fabril, é inacreditável que aquilo está de pé ainda, Pisca.
Foi madeira boa que foi colocada ali. É madeira de lei. Olha Outra que... época. Outra época. Então a tese da sabotagem aí está descartada, porque eles... Mas nós tivemos aqui, semana passada, o senhor James. Como é o sobrenome dele? Vieira. Veiga? James Veiga. James Veiga. Da Crona. E nós falamos sobre os ginásios de esporte. E fizemos uma crítica à atual administração, porque não tem ginásio de esporte em Joinville. Não é culpa só dessa, mas essa aqui também não está fazendo nada. E imediatamente, essa semana, viu, Enio? Você que é da imprensa livre, né? Eles deram umas explicações de que Joinville não iria mexer nos esportes, no ginásio de esporte. Porque já tinha o Abel Schultz, já tinha o Centro Eventos, e não existem recursos, mais ou menos essa história aí, para fazer um novo ginásio. Iam fazer um ginásio, tinha um projeto antigo, uma areninha do lado da Arena Joinville lá. Houve um outro projeto ali no Boa Vista também, que foi descartado. Lá anteriormente. Né? Isso. Mas a ideia era fazer uma permuta essa com do Boa Vista é antiga. o Ivan Rodrigues. Essa uma ação do Ministério Público impediu totalmente a evolução desse por causa do imóvel lá, né? Mas tem uma outra. O Jorge conhece bem porque é vizinho de uma área dele, da empresa dele lá. Tem um projeto do Estado a ideia era fazer, quando era fazer a areninha, era permutar com uma empresa o terreno onde é o Ivan Rodrigues lá hoje, e em contrapartida, quem comprasse construiria essa outra arena de esportes, né? Parece que a ideia não evoluiu. Também não andou. Agora parece que estão retomando a possibilidade de reformar o Ivan Rodrigues, não sei. Mas foi o que eu ouvi. O Ivan Rodrigues não tem reforma. O Ivan Rodrigues você tem que desmanchá-lo e tem que reformar. Reformar? Dá para reformar, Ariel. O Allianz Parque lá do nosso Palmeiras lá, no centro ali. Eu não sei como é que é as metragens ali com relação a justificativa. Não, há interna, um problema com relação principalmente no caso do futebol de salão, há um problema com relação à dimensão da quadra. Dimensão da quadra. A explicação que o James Veiga deu aqui é que pelo Código de Postura não poderia ter por causa dos afastamentos. Mas como é uma obra pública, num caso excepcional, acho que poderia fazer. Não pode, Pisque. A lei de uso de solo não permite. Os afastamentos não são compatíveis com a situação do imóvel em relação às ruas. Você tem Você tem rua atrás, na frente e dos lados. Então a lei de uso de solo não permite. Os afastamentos exigidos não conseguem fazer com que o ginásio, se reformado ali, tenha a quadra suficiente para praticar o futsal. Pelo menos o futsal. Você vai me desculpar, mas eu não concordo com isso. Tanta coisa é feita aí, tanta gambiarra é feita, tanta coisa é feita. É para alterar, né? E para fazer uma coisa boa, para arrumar aquilo ali, não tudo pode. Tudo bem, eu não estou discordando de você, eu estou dizendo que a legislação como ela se presta hoje não permite. Teria que criar uma excepcionalidade. De todo jeito, o que acho que a gente tem que ter presente é o seguinte, e aproveitando o programa anterior, Joinville precisa um ginásio de tamanho adequado para uma cidade área de estacionamento, o Centro Eventos hoje comporta 3.000 pessoas. Nem dá 3.000. 3.000 pessoas mais ou menos. Certo? O ginásio de Jaraguá é 8.000 pessoas. Exatamente. Tá? Então, o Ivan Rodrigues, mesmo que ele pudesse ser reformado, tá? Que na realidade essa reforma seria demolir e fazer novo. Não precisaria ser para futebol de salão. Não, mas independentemente disso, Joinville precisa, de novo, estamos falando das gambiarras, Joinville tem que olhar para frente, Joinville precisa e merece um ginásio adequado para 5, 7 mil pessoas no mínimo. Sim, para nós podermos. Joinville é a maior cidade do estado. O Centro Eventos, além de tudo, em alguns locais, naquela segundo anel, na arquibancada superior, tem um monte de ponto cego que você não consegue ver a quadra. Vocês têm o ginásio de esporte lá em São Francisco? Temos alguns, mas mais grandes assim não. Também a gente tem um projeto, estamos trabalhando num centro de convenções para São Francisco do Sul. Mas é isso, mas o nosso hoje, o grande problema que inibe muito São Francisco é o problema da 280, né? Claro. Mas nós temos que pensar para o futuro, a gente está pensando a cidade para o futuro, está pensando em espaço para construção. Vai sair ou não?
A ponte do linguado. Ah, essa é outra guerra, né? Mas acho que só avançando a duplicação, mesmo não discutindo o linguado agora, já ajudaria bastante. Se a gente destravasse ali Araquari, ajudaria bastante com relação ao fluxo. Posso mostrar as imagens? Essas imagens não são nossas, mas aqui no Passando a Limpo foi o primeiro lugar que a restauração do Maneta foi exibido, né? Agora nós temos as imagens, essas sim são imagens da Secretaria de Comunicação, essas aí. Você tá imagens vendo? Oficiais. São imagens oficiais, tá? Mas nós gravamos primeiro com a gentileza do Edson Lima e agora está ficando bonito, né, professor? Pelo menos isso, né? Olha, a gente quer mudar a abertura do programa. Estamos querendo. Falta as palmeiras. Falta plantar as palmeiras. Falta o Maneta. Falta o Maneta. Maneta tá. A bandeira parece que já... Continuamos com o Cachoeira pendente. Exatamente. Olha aí, Maneta para a gente encerrar com chave de ouro, ele até está um tom meio dourado. Né? Lembrando que esse tom dourado não deve ficar. Ah, sim. A cor, sim, a cor tem que ser a pátina que protege justamente. A pátina que protege da oxidação. Exatamente. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Tufi. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite aos nossos milhares de telespectadores. Até a próxima semana. E fique por dentro de tudo através das redes sociais do programa Passando a Limpo. É só procurar Passando a Limpo na TV. Está aparecendo aí. E, claro, faça inscrição no YouTube. Tchau, pessoal. Até semana que vem.